sábado, durante o 10º Encontro Nacional do Novo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ex-governador, afirmou que Michele Bolsonaro estava entre os nomes cogitados para compor sua chapa como vice-presidente. No dia seguinte, a ex-primeira-dama descartou a possibilidade e afirmou que não há nenhuma possibilidade de essa composição acontecer. Michele disse que ainda não decidiu se vai disputar uma vaga ao Senado, lembrou que continua afiliada ao PL, partido que já tem Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência, e afirmou que, no momento, sua prioridade é cuidar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos aos detalhes de tudo isso que a gente vem falando aí sobre esse assunto. Romeu Zema falou aí sobre a possibilidade de Michele vir como sua vice. De fato, não há a menor possibilidade. Até o Ronaldo Caiado já tinha falado sobre isso no mês passado, perguntado se ela era uma possibilidade. Ele disse que seria a vice dos sonhos, a Michele Bolsonaro. Quem não gostaria de ter a Michele Bolsonaro como vice, né? E aí, neste sábado, o Romeu Zema disse que ela poderia sim ser uma possibilidade. Daí ela disse que não, que está no PL, que essa possibilidade jamais foi cogitada. E pode sim ser que ela venha como candidata ao Senado. Essa possibilidade já está quase fechada, né? Ela não confirma isso, mas para os seus aliados ela já praticamente bateu o martelo. Deve vir, sim, como candidata ao Senado, aqui pelo Distrito Federal. Inclusive, os números estão muito bons nas pesquisas de intenção de voto para Michele Bolsonaro aqui no Distrito Federal. Então, não há possibilidade de Michele Bolsonaro vir como vice de ninguém, de nenhum candidato à presidência da República. Então, Romeu Zema vai ter que escolher um outro vice, uma outra vice para chamar de sua. Falando ainda sobre a ex-primeira-dama, a equipe responsável pela segurança de Michele Bolsonaro reforçou os protocolos de proteção após identificar um aumento dos ataques contra a ex-primeira-dama nas redes sociais. As mudanças incluem alterações nos itinerários, alterações nos horários e deslocamento, além de posicionamento dos agentes de segurança. O monitoramento das redes já era realizado, mas o alerta foi intensificado após a escalada de ofensas virtuais, que foi iniciada no fim de 2025 e agravada em 2026, especialmente depois da divulgação do vídeo em que Michele critica Flávio Bolsonaro. A avaliação é de que o aumento da hostilidade no ambiente digital pode estimular agressões fora das redes, o que motivou o reforço preventivo da segurança. Houve um alerta da equipe de Michele depois da fala de Flávio no Flow Podcast, em que ele disse que a situação já teria sido estancada se ela não fosse esposa do pai dele. Esse termo estancar chamou a atenção da equipe por ser um termo usado por milicianos e criminosos do Rio de Janeiro e preocupou por instigar a violência contra Michele. E aí, eu já quero falar com o Mano também sobre isso, porque isso preocupou de fato a equipe da Michele Bolsonaro. A participação do Flávio no Flow Podcast na semana passada, quando ele foi perguntado: você assistiu ao vídeo da Michele Bolsonaro? Ele respondeu: cara, eu não assisti. Claro, eu fiquei sabendo o teor do vídeo, mas eu não assisti, eu não quis me contaminar. Mas eu teria estancado, essa situação teria sido estancada muito mais cedo se ela não fosse esposa do meu pai. E a equipe da Michele ficou muito preocupada. Eu até não tinha levado isso muito a sério quando eles me falaram sobre isso, sobre a preocupação deles com esse termo estancar, mas eles levaram isso muito a sério quando o Flávio falou dessa frase estancar, se a Michele não fosse esposa do Jair Bolsonaro. E aí eu falei, mas por que tanta preocupação, né? Eu questionei, eles me disseram, olha, é melhor prevenir do que remediar. No Rio de Janeiro, o termo estancar entre os criminosos quer dizer uma outra coisa, uma coisa muito mais grave, é dar cabo, é dar fim. E não quer dizer que o Flávio teria dito isso, não é isso. Não quer dizer que o Flávio deu a entender isso, também não é isso.
mas isso pode levar ao agravamento, instigar a violência, tanto nas redes sociais quanto a violência presencial, física. Então, a fala do Flávio para as pessoas da equipe da Michelle pode instigar a violência contra a Michelle, principalmente nas redes sociais. Não é que o Flávio teria de propósito essa intenção, mas pode ter instigado isso, que levou a equipe da Michelle a reforçar e muito a segurança dela. E aí eu confesso a você, mano, que eu não teria tido essa sagacidade. A minha ingenuidade não me levou a pensar isso. Inclusive, quando me falaram isso, eu fiquei pensando 2, 3, 4, 5 vezes sobre esse termo, antes de levar isso muito a sério. Pois é, Neila, a gente tende, né, a não ser versados no vocabulário do crime organizado carioca, né? Então a gente escuta uma coisa dessa e fica pensando, não, mas é sério isso? É sério que é esse o nível que há de predisposição, né, de escuta dentro da própria família? Porque, veja, a gente não está falando que foram os adversários de Flávio, no sentido de pessoas, sei lá, do PT, que estão atribuindo a ele uma frase perigosa. É a própria madrasta dele, né, a partir dos seus aliados, que está com medo das consequências dessa fala. Então, isso mostra a que nível nós estamos chegando, né? Nós estamos falando realmente da possibilidade de uma infiltração de práticas do crime organizado dentro do funcionamento da política. É o tipo de crise de legitimidade que deve preocupar a todos nós. Que uma disputa sobre o futuro de um grupo político, sobre quem será o herdeiro de Jair Bolsonaro, nesse Game of Thrones da família Bolsonaro, precise chegar a níveis de reforço de segurança por parte da Michelle Bolsonaro, é algo assim que chama muito a atenção sobre o tipo de funcionamento. Não são capazes de construir um método de tomada de decisão que seja reconhecido como legítimo pelas partes envolvidas. A disputa, a briga familiar chega ao nível de precisar contratar seguranças. Daqui a pouco vai ter gente contratando sicários, né, Neila? Exatamente. Olha em que nível vai chegar as eleições desse ano. Inclusive, eu estava ouvindo hoje, antes de chegar aqui ao trabalho, sobre essa questão da utilização da Polícia Federal pelos pré-candidatos, né? O Renan Santos falou há pouco que vai usar, sim, a segurança da Polícia Federal, mas o Flávio Bolsonaro disse que não vai usar a Polícia Federal e disse que prefere não usar, fez até uma ironia, dizendo que prefere não usar a segurança da Polícia Federal, que prefere deixar os agentes da Polícia Federal investigarem o caso do INSS, né? Ele disse o seguinte: olha, eu prefiro que os agentes da Polícia Federal investiguem o Lulinha, porque estão dizendo que o caso não está sendo investigado por falta de agentes. Então, eu prefiro ficar sem a segurança da Polícia Federal e deixar que os agentes investiguem o caso do INSS e eu dou conta da minha segurança. Então, ele ainda fez uma brincadeira sobre essa questão, porque os pré-candidatos, para quem está nos assistindo, pessoal, eles podem sim contar com a segurança da Polícia Federal. E o Flávio fez acabou fazendo essa brincadeira, essa espécie de brincadeira aí hoje, utilizou do sarcasmo, da ironia aí com essa questão da Polícia Federal, mas eles podem contar sim com a segurança. E todos devem contar, menos ele, pelo visto, mano. E ele é filho de Jair Bolsonaro, que foi vítima de um atentado político, né? De um ataque de violência política gravíssimo que quase custou a morte de Jair Bolsonaro em 2018. Então, eu acho que não é muito prudente por parte de Flávio que abra mão de ter a segurança oficial da Polícia Federal. E aí a gente tem que ter um raciocínio institucional. A Polícia Federal deveria, né, fazer a segurança
dos candidatos à presidência, não como um privilégio pessoal de cada um deles, mas como um respeito, uma proteção institucional para que haja plenamente o respeito à vontade do eleitor brasileiro, né? Para que aquele que for eleito, seja ele quem for, tenha a sua segurança garantida. Então, acho que é importante que o processo eleitoral se dê na mais absoluta tranquilidade, sem casos de violência política, que são a negação do espírito da democracia, porque, afinal de contas, a democracia é um meio legítimo de resolução pacífica dos conflitos, né? A gente busca, por meio do voto, de forma pacífica e ordeira, resolver conflitos da sociedade, escolhendo quem serão os representantes legitimamente eleitos. E, para isso, eles precisam ter a sua integridade física garantida. Vejo, portanto, com tristeza essa decisão de Flávio Bolsonaro, porque é uma decisão que coloca ao largo o uso da institucionalidade. A Polícia Federal é uma instituição do Estado brasileiro e deveria, portanto, garantir a segurança de todos os candidatos à presidência nesse processo eleitoral.